Meus caros irmãos e amigos, graça e paz. Celebramos então o 4º domingo do tempo comum e você é chamado comigo a se alimentar da palavra de Deus. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E o texto que a igreja nos oferece nesse tempo, o Evangelho, é de Mateus, ano A, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. O chamado Sermão do Monte ou das Bem-aventuranças. Naquele tempo, vendo as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, quero convidar você a santificar o seu domingo participando da Santa Missa. Reúna sua família, pois domingo sem missa é semana sem graça, sem a graça de Deus. Não se esqueça, o domingo não é um feriadão, não é somente um dia de descanso, mas é um dia que deve ser consagrado ao Senhor, para que você participe de preferência da sua comunidade. E o Evangelho de hoje nos traz alguns pontos importantes para a nossa reflexão. Primeiramente, Jesus sobe o monte. Quem subiu o monte no Antigo Testamento foi Moisés. E lá no alto do Sinai, ele recebe então as tábuas da lei, recebe então os 10 mandamentos, a aliança que Deus havia feito com seu povo. Portanto, para a teologia de Mateus, Jesus é o novo Moisés, que vem trazer a nova lei, que agora não é mais inspirada em proibições, em nãos, em fardos pesados que devemos carregar, mas em indicações concretas de como devemos estar no mundo. Como cristão, o seguidor de Jesus de Nazaré é chamado então a se comportar no mundo. Ele veio promulgar como novo Moisés, no alto da montanha, no Monte das Bem-aventuranças, a nova lei, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espíritos, os aflitos, os mansos, os puros de coração e assim por diante, os misericordiosos. Dizem aqueles que traduzem a Escritura que a palavra bem-aventurado pode ser traduzido pela palavra, então, avante, em frente. Em frente os pobres, coragem, porque vosso é o reino dos céus. Portanto, é uma palavra também de encorajamento. Não se trata de proibições, a lei que Jesus vai trazer, mas de uma palavra de estímulo, convidando-nos então a assumir uma nova postura no mundo, diferente daquela do Antigo Testamento, amados. Nós encontramos no Antigo Testamento a prosperidade material como sinal sensível da bênção de Deus. No Antigo Testamento, tanto a pobreza quanto a esterilidade eram vistas então como sinais de maldição. E Jesus agora coloca a pobreza como sinal de bênção. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. É claro que Deus não quer que ninguém viva na miséria. Temos aí tristes episódios de fome, a fome que aumenta. Não é isso o desejo de Jesus.
Ser pobre é ter um coração desapegado, é ter um coração generoso, é não se deixar escravizar pelos bens materiais deste mundo. Viver a pobreza evangélica é saber usar dos bens que temos à nossa disposição e que o próprio Criador deixou para nós, sem, no entanto, nos deixar escravizar por eles, sabendo colocá-los a serviço do nosso próprio bem, da nossa família e daqueles que mais necessitam. Mas é importante também ver as outras bem-aventuranças. A mansidão. A mansidão, na palavra ou no nosso idioma, às vezes a palavra mansidão tem uma conotação negativa. A mansidão é a capacidade de manter a serenidade, o equilíbrio diante das tribulações da vida. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados também os puros de coração, aqueles que não cultivam maldade, que não fazem pré-julgamento, que sabem olhar sempre o lado bom do outro. O nosso olhar às vezes está viciado. Precisamos então mudar o nosso olhar e aprender a olhar por o outro, percebendo nele o que há de melhor e não o que há de pior. O puro de coração é esse, como as crianças, como as pessoas mais simples, que sabem olhar para o outro e perceber nele aquilo que carregam de bom, o mistério da piedade e não o mistério da iniquidade. Aquilo que há de bom, o trigo e não o joio. Que Deus nos dê então esse coração puro, capaz de enxergar no outro aquilo que carrega de melhor. Bem-aventurados os misericordiosos. Que saibamos então usar de misericórdia. Misericórdia não é concordar com o erro, não é ser conivente com o pecado. Misericórdia é saber salvar o homem e, no entanto, demonstrar a ele o seu pecado. Detestar o pecado, abominar o pecado, mas amar o pecador como Deus faz. Que nós sejamos misericordiosos em relação a nós mesmos, em relação àqueles que convivem conosco, a todos. Às vezes somos tão duros com as pessoas e às vezes complacentes com nossos próprios erros. Isso se chama hipocrisia, incoerência. Quando nós somos extremamente duros com aqueles que convivem conosco e somos então permissivos ou somos então tolerantes com nossas próprias faltas e nossos próprios pecados. Comecemos então a exercitar a misericórdia. Eu quero abraçar a todas as pessoas que vivem a vida consagrada aqui em nossa Diocese de Camaçari. Nós celebramos dia 2, dia da festa de Nossa Senhora das Candeias, no Santuário das Candeias. Celebramos esse dia a festa da apresentação do Senhor, o dia das consagradas e dos consagrados. Queremos convidar então a todas as novas comunidades, congregações religiosas, institutos, convidá-los então a participarem conosco no próximo dia 5 de uma missa então, onde nós teremos esse momento de confraternização e de renovação da nossa adesão a Jesus Cristo, casto, pobre e obediente. Um forte abraço então a todas as pessoas de vida consagrada da nossa Diocese de Camaçari. E finalmente, amados, enxerguemos as bem-aventuranças como um programa de vida para aquele que deseja galgar os degraus da santidade. As bem-aventuranças são indicações que Jesus de Nazaré nos faz para galgarmos os degraus da santidade. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe ricamente a sua semana e até a semana que vem, se Deus quiser.